A Justiça do Distrito Federal decidiu nesta sexta-feira, 25, tornar Bruno Henrique réu por fraude esportiva. A decisão foi assinada pelo juiz Fernando Brandini Barbagallo, que aceitou a denúncia do Ministério Público do DF e Territórios, MPDFT. O processo se refere à suposta manipulação de resultado no jogo entre Flamengo e Santos, válido pelo Brasileirão de 2023 e disputado em Brasília. Segundo o juiz, há elementos robustos que justificam o andamento da ação penal. A acusação afirma que Bruno Henrique teria se envolvido em um esquema de apostas, onde o objetivo era garantir que ele recebesse um cartão vermelho durante a partida, o que, de fato, aconteceu após o apito final. O suposto plano teria sido articulado com seu irmão, Vander Pinto Júnior, e outros envolvidos, que teriam lucrado com apostas previamente combinadas em plataformas online. O juiz destacou que as conversas obtidas durante a Operação Spot Fix indicam que o ato foi premeditado. Ele ainda afirmou que, embora a denúncia por fraude esportiva seja consistente, não havia provas suficientes para incluir o crime de estelionato no processo, motivo pelo qual essa parte da denúncia foi rejeitada. Além da responsabilização criminal, o Ministério Público também está pedindo que os réus paguem R$ 2 milhões por danos morais coletivos ao futebol brasileiro. Havia ainda um pedido de fiança no mesmo valor, sob a alegação de que Bruno Henrique poderia obstruir o andamento do processo. O magistrado, no entanto, negou a fiança, afirmando que o jogador colaborou com as investigações até aqui e poderá participar das audiências de forma remota, por videoconferência. A defesa do atacante nega qualquer envolvimento em esquema de manipulação e afirma que Bruno Henrique mantém vínculo formal com o Flamengo, além de estar comprometido com suas obrigações profissionais. O clube, por sua vez, divulgou nota oficial informando que acompanha o caso de perto e prestará apoio jurídico ao atleta, mas reforçou que se trata de uma questão pessoal e não institucional. Enquanto isso, o camisa 27 segue treinando normalmente e à disposição da comissão técnica. Agora, Bruno Henrique e os demais acusados têm 10 dias para apresentar suas defesas formais. Caso venha a ser condenado, o jogador pode enfrentar uma pena de 2 a 6 anos de prisão, além de multa e eventual punição desportiva. Esse episódio se junta a uma série de investigações sobre fraudes em apostas que vem ganhando força nos últimos anos no futebol brasileiro. Desde 2024, o cerco a esquemas de manipulação tem resultado em prisões, suspensões e denúncias envolvendo jogadores de diferentes clubes e divisões. O caso de Bruno Henrique, por envolver um dos atletas mais conhecidos do país, deve ganhar grande repercussão e colocar ainda mais pressão sobre autoridades, federações e casas de aposta. O que era um problema velado no futebol nacional agora está no centro das atenções e, ao que tudo indica, ainda pode render muitos desdobramentos nos próximos meses. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Era para ser apenas mais uma semana de preparação, mas virou um enredo de pura tensão no Atlético MG. Às vésperas da maratona contra o Flamengo, domingo, 27, pelo Brasileirão e quarta-feira, 30, na ida das oitavas da Copa do Brasil, ambos no Maracanã, Cuca abriu o jogo e confessou que nunca viveu um ambiente tão conturbado. Foi uma semana atípica. Eu, particularmente, nunca tinha passado por uma situação assim, desabafou o treinador, revelando que só conseguiu definir a escalação horas antes da viagem. Vem muitas dúvidas na cabeça. Quem escalar? Por que escalar? Era natural que isso deixasse todo mundo tenso. O motivo do caos é conhecido. Atrasos em direitos de imagem acenderam o estupim de um protesto silencioso, bolsos virados para fora no treino, e resultaram em ações judiciais de alguns atletas, com o atacante Rony chegando a pedir rescisão antes de recuar. A diretoria admite apenas 2 dias de atraso, mas o gesto expôs fissuras no vestiário e obrigou reuniões emergenciais para conter o desgaste. Cuca, que acaba de carimbar vaga na Sul-Americana depois de um sufoco contra o Bucaramanga, agora precisa blindar o elenco em meio à desconfiança. Ele reconhece o peso psicológico, mata-mata é jogo duro. Se fosse só Brasileirão já seria complicado, enfrentaremos um rival direto 3 vezes em sequência. Do outro lado, o Flamengo chega embalado, vice-líder do campeonato, 1 ponto atrás do Cruzeiro, mas com um jogo a menos.
Em clima de euforia pela estrutura do Ninho do Urubu e pelo elenco cada vez mais encorpado, o rubro-negro vê a crise alvinegra como chance de abrir vantagem nacional e colocar o Galo contra a parede logo no primeiro duelo mata-mata. Nos bastidores cariocas, a ordem é não subestimar. Felipe Luiz, que conhece Cuca de confrontos anteriores, reforçou internamente: eles virão mordidos. Quem achar que crise garante vitória fácil cai do cavalo. Para o Atlético MG, a preocupação vai além do campo. Qualquer tropeço pode inflamar ainda mais os questionamentos sobre salários e gestão. Assim, o Maracanã de domingo vira palco de um duelo com sabor de decisão antecipada. Para a Cuca, é a chance de transformar turbulência em combustível. Para o Flamengo, de provar que estabilidade financeira e planejamento fazem diferença quando a bola rola. E, no pano de fundo, a lembrança de que o calendário reserva outro capítulo desse drama em menos de 72 horas, tempo suficiente para a paz ou crise mudarem de endereço. Em resumo, Cuca chega ao Rio sem ter conseguido um dia normal de trabalho, levando na bagagem um vestiário ainda em ebulição e a missão de segurar um Flamengo que cheira sangue quando identifica fragilidades. Se a semana foi atípica, o fim dela promete ser ainda mais, e o futebol brasileiro, mais uma vez, agradece pelo roteiro digno de série. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O futuro de Lucas Paquetá parece cada vez mais distante do West Ham. A diretoria do clube inglês já teria decidido que o meia não faz parte dos planos para a próxima temporada e deve ser negociado ainda nesta janela de transferências. A movimentação ocorre em meio ao processo disciplinar que o jogador enfrenta na Inglaterra, acusado de envolvimento em suposta manipulação de resultados. Mesmo que seja absolvido ou receba uma punição restrita ao território britânico, os Amers já tratam o brasileiro como peça negociável. Dentro desse cenário, o nome de Paquetá voltou com força aos bastidores do Flamengo. O clube carioca monitora a situação de perto e, embora ainda não tenha feito uma proposta oficial, vê o camisa 10 como plano A para reforçar o meio-campo. Paquetá, que foi revelado no Ninho do Urubu e tem grande identificação com a torcida, estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro, inclusive aceitando uma redução salarial para viabilizar o negócio. A diretoria rubro-negra trabalha com cautela, aguardando o desfecho do julgamento antes de tomar qualquer atitude concreta. Internamente, uma das alternativas estudadas seria propor um empréstimo com opção de compra, o que permitiria ao clube diluir o investimento e avaliar o desempenho do jogador antes de assumir um compromisso definitivo. Essa estratégia agrada ao Flamengo, mas o West Ham, que pagou cerca de 36 milhões de libras por Paquetá, prefere uma venda definitiva para recuperar parte do valor investido. As cifras giram em torno de 29,5 milhões de libras, aproximadamente 35 milhões de euros. Para Paquetá, a volta ao Brasil também carrega um peso emocional. O jogador estaria enxergando o retorno como uma oportunidade de recomeçar, longe da pressão do futebol europeu e mais perto da família e das raízes. A chance de vestir novamente a camisa rubro-negra, com carinho da torcida e o apoio da estrutura de alto nível do Flamengo, seria um atrativo forte neste momento de incerteza em sua carreira. O Flamengo, por sua vez, avalia que, se o jogador for liberado pela Football Association sem punições severas, a negociação pode avançar rapidamente. A ideia seria integrá-lo já para a reta decisiva da temporada e, principalmente, tê-lo como peça-chave na preparação para o Mundial de Clubes que será disputado nos Estados Unidos. O cenário, por enquanto, é de espera. Mas o enredo está armado, Paquetá deseja voltar, o Flamengo quer contar com ele, e o West Ham está disposto a vender. Tudo depende, agora, da resolução do processo que envolve o atleta. Se o obstáculo jurídico for superado, o reencontro entre ídolo e torcida pode deixar de ser sonho e se tornar realidade nos próximos dias. E, com ele, o Flamengo pode dar mais um passo para subir ainda mais de patamar no cenário mundial. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Explodiu mais uma bomba no mercado da bola.
O nome de Igor Jesus voltou a circular com força no cenário do futebol brasileiro, e desta vez, ligado diretamente ao Flamengo. O atacante de 23 anos, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, tornou-se assunto nos bastidores rubro-negros, reacendendo expectativas entre torcedores e despertando debate nas redes sociais. Com passagens por Coritiba e pelo futebol árabe no Al-Ahly, além da vivência recente na Premier League, Igor surge como uma possível alternativa para o comando ofensivo do Fla. A diretoria vem mapeando o mercado em busca de um centroavante com juventude, qualidade técnica e capacidade de decisão, e, segundo fontes próximas ao clube, Igor se encaixa bem nesse perfil. Informações de bastidores indicam que já ocorreram conversas preliminares com representantes do jogador para entender sua situação contratual e avaliar seu interesse em voltar ao futebol sul-americano. Ainda não houve proposta formal, mas o interesse existe, principalmente diante da necessidade de reforçar o elenco para a fase decisiva da temporada e de preparar o terreno para possíveis saídas no setor ofensivo. Mas por que um jogador jovem e com experiência na Premier League trocaria o futebol europeu pelo Brasil neste momento da carreira? A resposta envolve diversos fatores. Primeiro, o contexto do atleta no Nottingham Forest. Mesmo inserido em uma liga de alto nível, ele enfrenta forte concorrência por espaço e não tem sido utilizado com regularidade. Um retorno ao país natal, vestindo a camisa de um gigante como o Flamengo, pode representar mais minutos em campo, protagonismo imediato, visibilidade e até mesmo uma reaproximação com a seleção olímpica. Outro ponto que pesa é o projeto esportivo do próprio Flamengo. O clube disputa títulos em todas as frentes, conta com uma das melhores estruturas do continente, oferece salários que rivalizam com os de clubes médios da Europa e tem um ambiente competitivo que atrai jogadores em busca de crescimento. Para alguém como Igor Jesus, esse pode ser o contexto ideal para dar um salto na carreira. O Flamengo, inclusive, tem um histórico recente de investir em nomes fora do grande radar midiático, mas com potencial elevado. Jovens que chegaram sem tanto alarde ganharam espaço e explodiram com o manto rubro-negro. Igor pode muito bem seguir esse caminho. Fontes internas apontam que o staff do jogador está disposto a ouvir propostas, desde que o projeto seja sólido e exista espaço para evolução. Há boatos de que um empresário próximo ao clube já teria iniciado as primeiras conversas informais, colhendo informações sobre salário e tempo de contrato desejado. No entanto, o Nottingham Forest ainda não demonstrou interesse em negociar com facilidade. O clube acredita no potencial de Igor e considera sua permanência estratégica. Mesmo assim, nos bastidores, comenta-se que uma proposta entre 4 e 6 milhões de euros pode ser suficiente para abrir as portas da negociação. A torcida do Flamengo, como de costume, já começou a debater nas redes. Uma parte vê em Igor Jesus uma aposta interessante, jovem, com porte físico, bom faro de gol e bagagem internacional. Outros são mais reticentes e acreditam que o momento exige reforços mais consolidados, prontos para decidir jogos grandes de imediato. A especulação, por sua vez, já ultrapassou fronteiras. Portais esportivos do Brasil e do exterior vêm apontando o interesse rubro-negro como real, reforçando a ideia de que o Flamengo está agindo de forma silenciosa, mas estratégica. E quando o Flamengo entra em cena com seriedade, as chances de um desfecho positivo costumam ser grandes, ainda mais quando há interesse mútuo entre as partes. Agora, o cenário está montado, o Flamengo observa de perto, Igor Jesus enxerga com bons olhos um retorno, e o Nottingham Forest aguarda a chegada de uma oferta que balance o caixa. Resta saber se esse interesse vai evoluir para uma negociação concreta. E aí, torcedor? Você aprovaria Igor Jesus vestindo o manto sagrado? Acha que ele tem perfil para brilhar no Maracanã? Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.